internautas, estamos aqui novamente com o programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV. Hoje estamos com o convidado Dr. Luiz Francisco de Arruda Zene, médico, cirurgião, especializado em cirurgias do fígado, pâncreas e dutos biliares, formado também na PUC de Campinas, né? Exato. Como eu, com 23 anos. Exato. E vai ser uma entrevista muito interessante e vamos pedir para ele que ele compartilhe conosco um pouco da sua história pessoal, sua trajetória profissional, sua vida acadêmica também, o que o trouxe de novo para Araras, depois foi até São José do Rio Preto, né, na universidade. Passei até um dos professores mais jovens lá da FAMERJ e também agora fazendo um mestrado, né, na Santa Casa. Então, Dr. Francisco, bem-vindo ao programa, bem-vindo à Expressão TV. Compartilhe conosco, então, um pouco de sua... Neto, boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado à Revista Expressão, obrigado à Márcia pela essa oportunidade, para a gente falar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos aí, visto que não se tem mais outra informação em todos os noticiários, a não ser saúde. Exatamente. E não é de agora, já faz um ano, mais de um ano. Nunca se deu tanto valor para a saúde. A gente nunca conversou tanto a respeito de saúde como nesse último ano. Sim. Então é assim, o meu dia a dia, que é essa vivência, virou o assunto do noticiário faz mais de um ano aí, por conta de tudo isso que a gente vem acompanhando e vem sofrendo, na verdade. Sim, né? Momentos nunca vistos pela maioria das pessoas. Isso é disparado, a maior pandemia do século XXI. Sim. A saúde vem sendo amplamente discutida. Eu achei assim extremamente favorável a discussão a respeito de saúde, como as pessoas vêm enxergando a questão da saúde. Muitos mitos do que se construiu a respeito de como é a saúde, como a saúde é trabalhada, como a saúde é comercializada, de como a saúde é realizada de maneira profissional, científica principalmente. Eu achei muito bom nesse sentido. Sim. Que isso vem sendo discutido em grandes meios de comunicação e o público leigo, em geral, vem tendo a possibilidade de não só acompanhar, mas também obter informações que antes não eram apropriadas e que não eram veiculadas para a grande maioria da população. Sim, Esse é o lado positivo que eu vejo. Toda a crise, tem um lado positivo. A palavra chinesa para crise também significa oportunidade, né? É isso aí. E a transformação, principalmente, a área da saúde já vinha se modificando, né? Exato. Na época do meu pai, por exemplo, meu pai era dentista também, ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Isso era moda, era moda. Machismo, bacana. Isso mudou muito. Hoje a juventude, toda ela, desde filhos, o cowboy do Marlboro morreu de câncer de pulmão. É a lei de Gerson também. Exato. Né? E meus filhos, por exemplo, eu vejo que eles praticam esporte, tem uma vida relacionada à nutrição totalmente diferente. Mudou. E agora com essa pandemia, a questão da qualidade de vida foi assim escancarado nesse último ano. As prioridades, eu discuto isso muito com colegas, a questão das prioridades. Eu acho que todo esse tempo de confinamento, se isso aqui não serviu para a gente refletir quais são as prioridades, nada mais eu desisto, não dá para... É uma mudança profunda que veio, a gente consegue, inclusive em meios de comunicação. Observar a questão da doença, não tem mais hoje em dia classe social, não tem raça, sexo, idade. E outra coisa muito importante é a preocupação com o outro, né? Porque a partir de agora a saúde do outro também nos atinge. Sim, então todo mundo quer que todos fiquem bem, para que todo o planeta fique bem. Então isso é único, né? Gente espera que seja um grande ensinamento do ponto de vista de educação. Os países, você tem um exemplo claro do Japão. Sim. No Japão, o cara não usa máscara para ele, mas ele usa máscara com medo. Sim. Isso não é de agora, da pandemia. A vida inteira se usou máscara. É uma cultura diferente. É uma cultura. Coreia cultural. também é assim. Eles saem de máscara na rua para evitar que, se ele esteja resfriado, ele passe para alguém. Faz parte da cultura. E no início, que as pessoas tinham vergonha de usar máscara. Exato. Existia uma certa resistência. Eu tenho uma prima que ela é na área de nutrição também. Ela está fazendo doutorado na Suécia.
E a Suécia é proibido fazer lockdown. No entanto, a forma de conduta das pessoas na escola, os professores, se alguém já tem uma febre ou tem um sintoma, aquilo já é informado. Então é outra cultura, é outra forma de trabalhar. Muito difícil a comparação, são Sim, mundos completamente diferentes. Exatamente. E dentro disso, fale um pouco sobre sua vida profissional, sua área de especialização. Bom, eu sou médico, eu sou cirurgião. A minha formação se iniciou em Campinas, onde eu fiz faculdade na PUC em Campinas. Quando eu terminei essa faculdade... Era o Campus 2 já? Ali no Campus 2? Campus 2, na John Boyd Dunlop. Isso. Hoje trabalho ainda lá, depois de muito tempo fora, voltei. Eu não tenho vínculo institucional nenhum com o hospital. Eu tenho um consultório lá dentro, certo. Onde eu opero os meus pacientes lá, por uma questão da escassez de profissionais que atuam na minha área. Entendi. Eu me especializei em cirurgia geral, depois eu fiz uma outra especialização em cirurgia da... São degraus, né, que você vai evoluindo. Então a primeira especialização foi a cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo, depois uma subespecialidade dentro da cirurgia do aparelho digestivo, que a gente chama de cirurgia hepatobilio-pancreática. O que é? São a cirurgia voltada para as doenças do fígado, pâncreas e as vias biliares. Certo. E depois o último passo dessa formação foi o aprofundamento em transplante. Eu fiz a minha residência no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A gente, na ocasião, nós fazíamos transplantes no Hospital da Beneficência Portuguesa e no hospital, na época chamava Bandeirantes, era um hospital que tem na Liberdade. Sim. Hoje não chama mais Bandeirantes, chama Lefort Unidade Liberdade. O que na verdade o Bandeirantes era uma unidade do Grupo Lefort. Sim. Existia o Grupo Lefort, que tinha uma unidade no Morumbi, que chamava Lefort. Depois eles abandonaram a bandeira Bandeirantes e hoje as duas unidades se chamam Lefort. Unidade Morumbi e unidade Liberdade. Então nós fazíamos transplantes nesses dois hospitais. Isso foram durante 4 anos da minha vida. Foi uma época que eu tenho muita saudade, foi uma época de um crescimento profissional vertiginoso, assim, exponencial. Foi uma ascensão extremamente rápida por conta do que esses hospitais me ofereceu na época. A gente tinha um volume imenso de procedimentos. Hoje, o Hospital Lefort da Liberdade é o maior centro de transplante de pâncreas do mundo, isso já faz 3 anos consecutivos. Olha o Brasil aí. Exatamente, são informações que nós poucas pessoas sabem. Exatamente. Hoje o maior centro de transplante... gosta de valorizar sempre os outros países. Exato. Hoje o maior centro de transplante de pâncreas no mundo fica em São Paulo, no bairro da Liberdade. Não só isso, faz mais de 100 como eu comentei com o Dr. Francisco hoje, pela manhã eu estive na clínica dele, eu fiquei surpreso com a estrutura que ele tem e falei assim, isso realmente é até interessante que as pessoas da cidade e da região saibam que existe um centro tão bem montado, com uma estrutura super, como a gente costuma falar, parece que a gente está fora de Araras, né? Então é espetacular. Agradeço. Muito bom. Então, depois eu tive depois de toda essa formação, eu fui contratado por um outro hospital. Meu chefe ficou bravo comigo porque eu fui contratado pelo concorrente. Eu fui contratado pelo concorrente e fui trabalhar no Hospital Brigadeiro, que é um hospital de transplante do Estado, como cirurgião da equipe de transplante de fígado lá. Certo. Passei mais uma temporada em São Paulo e depois acabei indo para São José do Rio Preto, recebi um convite para ser professora adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que é a FAMERG. Imaginava que ia ficar lá muito tempo? Eu imaginei que eu fosse desenvolver um longo trabalho lá e no fim as coisas mudam. Acabei decidindo que era melhor voltar para Araras e hoje vejo que foi a melhor escolha, graças a Deus. Uma coisa que está muito bem, graças a Deus. Maravilha, então estamos terminando esse bloco. No próximo bloco, o Dr. Francisco compartilhará com a gente então a trajetória dele aqui, depois de São José do Rio Preto, já na cidade de Araras. Até lá então.
Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos, e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. A FHO acredita no poder transformador da educação e em sua capacidade de mobilizar pessoas comprometidas com a construção de um mundo social, ambiental e economicamente sustentável. Localizada em Araras, a instituição oferece 23 cursos de graduação nas áreas da saúde, negócios, engenharia, tecnologia e educação, mais de 100 cursos de pós-graduação presenciais e à distância e 2 programas de mestrado. Desde sua criação como instituição sem fins lucrativos, promove ações sociais e ambientais por meio dos programas de bolsas de estudos de crédito estudantil que possibilitam o acesso e permanência no ensino superior a milhares de alunos. Os atendimentos gratuitos oferecidos em suas clínicas e ações comunitárias, que beneficiam diretamente a população, e os projetos voltados à preservação ambiental. Saiba mais sobre a FHO nos canais de comunicação oficiais. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. Bem, voltamos então com mais um bloco, com a entrevista com o Dr. Francisco Arruda Zene, e vai compartilhar agora conosco um pouco da sua trajetória aqui na nossa cidade. Pois é, eu tive essa temporada onde eu trabalhei como professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E aí, quando a minha esposa engravidou, inclusive a gente saiu de São Paulo para ir para Rio Preto, porque era justamente para ficar perto da família dela. Ela é de Taquaritinga, Rio Preto é muito mais próximo de Taquaritinga do que aqui em Araras. E aí, quando ela acabou engravidando, a gente justamente veio para mais longe da família dela. Eu sou daqui de Araras, foi esse o motivo pelo qual a gente acabou vindo parar aqui em Araras. E foi onde eu comecei a trabalhar aqui na cidade. E quando eu cheguei aqui, algumas coisas eu não tinha para exercer a minha atividade. E eu comecei a trabalhar aqui, obviamente tive que começar a trabalhar em Campinas, porque por uma questão imediata eu não tinha estrutura pronta aqui. Sim. Inclusive estrutura hospitalar, e aí a gente acabou tendo ao longo já vai fazer mais ou menos uns 5 anos que a gente está instalado aqui na cidade, a gente acabou desenvolvendo bastante coisa aqui na cidade. Hoje a gente tem uma clínica, que autossuficiência, né? Exatamente, a clínica hoje ela é um espaço bem projetado para o atendimento dos meus pacientes e de todos os colegas que estão lá. Muita gente me questiona em relação ao projeto de arquitetura da clínica. Fala, nossa, parece clínica de estética. Eu falo, gente, mas
Só clínica de estética pode atender bem os pacientes. Exatamente. O paciente, quando está doente, não tem sim. direito a sentar num lugar bonito. Então, assim, É. essas visões que eu trouxe de ter trabalhado em grandes centros, Foi exatamente o que a gente resolveu desenvolver e implantar aqui. E o bem-estar começa com por isso, uma né? questão, assim, exata, do início do preparo do atendimento. Então, assim, a pessoa, pelo contrário, eu vejo hoje em dia, né? A pessoa que me procura, normalmente está muito doente. Sim. Eu não atendo casos de baixa complexidade dentro da clínica hoje. Graças a Deus, isso já virou uma referência. A gente vem trabalhando para isso e hoje a gente tem bastante paciente dentro, quase que exclusivamente dentro da minha especialidade. Dificilmente atendo coisas fora da minha especialidade. E o início do tratamento começa aí, se oferecer uma condição mínima para aquela pessoa que está muito doente, para ela poder ser bem atendida, ter um bom lugar para ela esperar, para ela não esperar, os atendimentos são todos religiosamente cumpridos no horário, para que as pessoas se sintam bem acolhidas, que eu acho que é o mais importante. Sim, a estrutura é fundamental. Então a gente desenvolveu a estrutura física do prédio de consultórios, e aos poucos, eu falei, no começo a gente tinha uma carência de algumas coisas hospitalares aqui e que com o trabalho nosso dentro dos hospitais, hoje a gente já desenvolveu bastante coisa, a gente já conseguiu trabalhos excepcionais dentro dos hospitais aqui em Araras, casos que antigamente obrigatoriamente a pessoa precisaria sair fora de Araras. Hoje já consegue fazer Hoje a gente consegue atender aqui, a gente tem um vínculo bom com a equipe e a gente consegue... eu acho que é uma grande facilitação para as pessoas. Porque antes a pessoa normalmente as pessoas tinham que sair. E sempre é mais complicado. Sim, não, sempre é mais complicado. Totalmente. Você ter que se dirigir para outra cidade, se dirigir para pessoas que você não conhece, profissionais que você não conhece. É muito complicado. Suporte familiar, tudo é mais difícil. É sempre mais difícil. Então hoje, eu vou te falar que a gente já... E acabam atendendo pessoas, cidades da região também. A gente atende muita gente de fora, a gente atende inclusive gente de fora do estado. Sim. Eu comentei com você, a hora que a gente estava fora do ar, eu, na época que trabalhava em Rio Preto, tive um grande vínculo com muitos pacientes do Mato Grosso. Esses pacientes acabaram, alguns me acompanhando, então hoje a gente atende bastante gente de fora do estado aqui na clínica. E muita coisa a gente consegue resolver aqui. Hoje um paciente que nos procura, a necessidade dele ter que sair fora de Araras para realizar o tratamento é muito pequena. Obviamente que não tem como a gente ter tudo aqui ainda, mas esse é o nosso objetivo e o nosso projeto de trabalho. Você falou que você trabalha com situações de alta complexidade, também de transplante. Como está essa questão do transplante de fígado, acesso a órgão? Hoje, assim, o transplante, assim como todas as outras atividades médicas no período da pandemia, caiu drasticamente. O transplante cai mais. Por que cai mais? Diferente de outras cirurgias, onde eu tenho a necessidade exclusiva de ter o hospital para poder realizar, o transplante eu dependo de um órgão. Sim. De um doador, hoje, na imensa maioria das vezes, ainda um doador falecido. Uma pessoa que foi declarada morte encefálica. Sim. E onde a gente vai lá para operar esse paciente, retiram-se os órgãos e você leva para o teu hospital de referência para realizar o transplante. Essa atividade caiu muito por conta dos óbitos todos por coronavírus, por conta de todo o potencial do doador estar infectado. Sim. E o meu paciente que vai receber, seja o fígado, o rim ou outro órgão, vai acabar contraindo. É um paciente que vem já num estado de imunidade baixa pela doença. Sim. E ele vai ser imunossuprimido no período pós-cirurgia para evitar a rejeição daquele órgão que ele vai receber. Então você não pode correr o risco, em nenhuma hipótese, de levar qualquer tipo de infecção, não só relacionada ao doador, como ao ambiente hospitalar. Então hoje, para você colocar um doente hoje dentro de um hospital para fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela, você precisa ter muita justificativa. Sim. A situação que a gente vê na mídia não é um exagero.
Qualquer um que quiser, é só passar na porta dos hospitais aqui em Araras, vai ver a situação real. Os hospitais estão completamente lotados. Então, o trabalho do médico começa na orientação em saúde. Sim. Eu não vou colocar meu paciente em risco. E que é um verdadeiro motivo do isolamento social, da proteção, exato. Eu não de vou toda essa estrutura. pegar um paciente e colocar ele dentro do ambiente hospitalar, que é, por definição, um ambiente contaminado, Sim. no meio de uma pandemia para realizar uma cirurgia. Paciente assim ainda que vai ter que ser Exatamente. imunossuprimido para Exato. poder Mesmo as acessar. outras cirurgias, Também, se né? não forem Também. casos Extremamente necessários, urgentes. você não tem a necessidade. É uma nesse situação momento, de difícil, né? A colocar gente o pessoal entende no até hospital. o corpo médico, as pessoas da área que tem que escolher, estão submetidos a essa situação, mas é a situação que se apresenta, né? De É a uma forma situação ou outra, real. a gente tem que lidar com a situação como ela é, não Exato. como nós gostaríamos que ela fosse. Exato. Infelizmente é assim que funciona, né? E de uma forma ou outra, como o doutor Francisco falou, nós vamos ter que aprender com tudo isso. Isso vai servir de ensinamento, inclusive de orientação para que as pessoas respeitem o distanciamento social. A gente vê, andando pela rua, pessoas sem máscara, pessoas aglomeradas, que não têm essa consciência. Porque às vezes a pessoa que está assintomática, ela está transmitindo o vírus e levando esse vírus para as pessoas que vão poder estar assim, se debilitando com a doença e superlotando uma vez mais Exatamente. as O hospital dependências já dos está hospitais, cheio. que já está cheio. Muito cheio. Então, realmente é uma situação bem difícil, né? Então, precisa realmente muita consciência por parte das pessoas. Exatamente. O hospital hoje está uma situação caótica. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca imaginei que eu fosse ver um hospital inteiro lotado com uma doença só. Eu falei para você que meu primo, ele esteve no Sírio-Libanês, eles têm parece que 14 andares só para a Covid. Só para a Covid. Eu nunca vi isso, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na minha vida. Eu já tenho, não estou, apesar de não ter muita idade, mas eu já estou com 12 anos de formado, eu nunca vi isso na minha vida. Um hospital inteiro lotado com a mesma doença. E a situação é real. As pessoas, mentira, não é, meu, vai lá ver. Mentira, não vai lá ver, não chega perto, porque a situação é essa. O hospital é lotado com a mesma doença. Então, assim, isso as pessoas têm que ter em mente que vai passar. Essa situação é transitória, Sim, passageira. Claro, ninguém. Então, assim, acho que são duas coisas importantes a ser faladas nesse momento. Tenha calma, se cuide e não se desespere. A situação vai passar. Outras pandemias foram assim, né? Exato, Em um vai ano, passar. 2 anos, no máximo 3 anos, elas acabam desaparecendo. Mas, Exato. durante o processo, Tenha cuidado. tem que ter seu cuidado. Exatamente. Muito bem, então, estamos finalizando mais um bloco. Próximo bloco, então, nós vamos focar na pandemia e nos cuidados que todos devemos ter para que consigamos minimizar esses problemas e que todas as pessoas possam passar por esse processo de uma forma mais segura e com mais tranquilidade. Com o objetivo de contribuir para o bom desempenho do trabalho de grandes, médias e pequenas construtoras e focada também no atendimento diferenciado ao profissional autônomo, a Locadora do Construtor já nasceu forte e hoje é uma loja diferenciada no setor de locação e manutenção de equipamentos para a construção civil. Venha conhecer mais sobre a empresa, sua equipe de profissionais capacitados, seu vasto estoque de equipamentos de pequeno e grande porte e sua área de manutenção. Locadora do Construtor, Avenida Dona Renata, 3045, em Araras. Contatos 19 3551 0007. WhatsApp 19 99794 5157. www.locadoradoconstrutor.com.br. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar.
Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto. Muito bem, estamos de volta então com o programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV, com o Dr. Francisco Zene, falando um pouco agora sobre a pandemia, né? A situação, como passar pela pandemia com mais tranquilidade, né? Já que nós não podemos evitá-la, que seja de uma forma mais amena possível, né? Como o Dr. Francisco estava conversando aqui, a situação de pânico e desespero não é boa nunca, em nenhuma situação. Então, como proceder? Eu acho que a grande questão relacionada à pandemia começa primeiro com a situação de você observar o fato como ele é, e você, a partir disso, elencar quais são as suas atitudes que você vai tomar. Como você falou, o desespero sempre dá errado para qualquer situação de pânico, em qualquer circunstância. Quando o avião está caindo, se você entrar em pânico, ele com certeza vai cair. E não vai resolver nada. Né? E não vai resolver nada. E muito pelo contrário, se no momento crítico você precisar de uma ação sua, você não vai conseguir fazer. Congelou, travou. Então nada disso ajuda nesse momento. Então, e inclusive em relação à própria imunidade, né? Exatamente. O desespero então, assim, ele faz a imunidade. A gente tem uma situação real de uma pandemia. Muita gente, por incrível que pareça, ainda questiona isso, relacionado ao que acontece, se tem toda essa população doente mesmo. Eu acho assim, preocupante as pessoas questionarem isso. O que talvez cause uma certa dúvida é que a gente sabe que a maior parte das pessoas talvez passe sem sintoma ou com sintomas leves. O problema é que a porcentagem que vai ter sintoma é o suficiente para causar esse engasgue do sistema de saúde. Essa é a questão. Eu tenho um vírus altamente transmissível. Uma transmissão extremamente facilitada. Esse ano a situação piorou mais ainda. E com as mutações está se tornando mais transmissível ainda. Das novas cepas aí, muito transmissível. O contágio, eu acho bacana a gente falar uma coisa. Os pacientes não sintomáticos, não é que eles não transmitem o vírus. Muita gente tem esse conceito. Sim. Então porque não tinha sintoma, não estava transmitindo a doença. Não. Isso não é verdade. Sim. Os pacientes assintomáticos também transmitem a doença. Transmitem menos, mas também transmitem. Sim. Isso é a questão dos cuidados de isolamento, uso da máscara, lavar a mão para qualquer coisa que você vá fazer, porque as pessoas, você pode estar conversando com uma outra pessoa que você não imagina que esteja com o vírus, a pessoa está contaminada e vai manifestar sintoma dali 48 horas. Isso acontece muito, inclusive, entre parentes, né? Chega, por exemplo, sua tia. Exato. Minha tia, então não tem problema. Não, é sua tia, sua mãe, então mantenha a etiqueta, né? Que você vai estar protegido. Exato. Nós, inclusive, em janeiro, nós estivemos... A minha mãe, meu sogro, minha sogra, nós fomos para o Guarujá. Mas como nós fomos para o Guarujá? Mantendo a etiqueta, ia para a praia com máscara, ia comprar um coco, ia com a máscara, ia no supermercado fazer compra, ia só uma pessoa, lavava as mãos. Então, não tem problema, você não precisa ficar trancafiado. Exato. O lockdown é para que
os hospitais tenham estrutura, tenha tempo para criar estrutura e para que não sufoque de gente lá. Exatamente. Mas, então você pode, você não está impedido de sair, mas quando for sair, saia com consciência. Outro problema que eu vejo é a questão da vacinação. A pessoa se vacina, ela relaxa. Exato. Mas demora um tempo para você criar anticorpo. Então não é porque você tomou vacina que você vai sair por aí de qualquer jeito, muito pelo contrário. A vacina não é a solução total. Você tem que manter a etiqueta, você tem que manter o controle, mesmo quando for vacinado, por causa do tempo. Exatamente. Essa questão da vacina eu acho muito importante pelo seguinte. Primeiro, a vacina é um dos meios para a gente acabar. Exatamente. É uma das ferramentas para a gente acabar com o problema. Isso. Achar que a vacina vai ser um milagre, vacinei, estou tranquilo. Primeiro que a eficácia não tem vacina para todo mundo. Para começar, esse é o ponto número 1. Não tem vacina para todo mundo. Independente de políticas de governo, mesmo que tivesse, o fabricante não dá. Você pode, vou fornecer vacina exclusivamente para o Brasil. Não dá para ter vacina disponível para todo mundo. E a eficácia delas também não é 100%. A eficácia das vacinas não é de 100%. Isso. Então, obviamente que para que seja atingido o efeito populacional desejado, você precisa ter 2/3 da população vacinada. Até que isso não ocorra, todo mundo está sujeito. Quem tomou vacina está menos sujeito, mas continua sujeito. Exatamente. Então, é por isso importante manter todas essas políticas de distanciamento, uso da máscara, lavagem das mãos. É isso que previne. Eu falo para você o seguinte, há quantos anos da minha vida eu circulo em hospital e com bactérias altamente resistentes, muito mais letais do que o coronavírus, e eu não levo esse tipo de contaminação para dentro da minha casa. Por quê? Porque a gente mantém todos os cuidados possíveis e imagináveis para que você, obviamente, não seja transmitido. Eu tenho filho pequeno. Na nossa clínica, eu não vou transmitir isso para os meus... Nós estamos trabalhando com urgência das 8 às 5 da tarde, com o sistema de proteção, com o distanciamento, com separação em salas, o que a gente tem que estresse nenhum. Fazer é levar esse cuidado que eu tenho como médico dentro do hospital, nesta situação de pandemia, é o cuidado que eu vou ter que ter com o resto da minha vida durante esse período. Exatamente. E fazer a pessoa que não é profissional de saúde também ter esse cuidado. Esse é o grande ponto. A vacina não é o milagre que vai chegar aqui e vai resolver a situação. Outro problema também que eu vejo, eu tenho um amigo que é o Lúcio Lemos, do Laboratório Lemos lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora, que é a questão do exame para a Covid, que é o PT-PCR. Então, assim, esse exame, apesar dele ser específico, ele tem diferentes sensibilidades. Exatamente. Tem aquele exame que pega 2 cópias do vírus, 100 cópias do vírus, 250 cópias do vírus, 1000 cópias do vírus. Você faz o exame e deu negativo, você já acha que está tranquilo e relaxa também. Também é outra complicação. Então, o exame vem para ajudar, para mapear, para você saber onde é que está seu inimigo, mas ele não te dá uma carta verde, tá bom, está 100% certo. Não. Inclusive, o IgG e o IgM também é complicado. Você pode ter cruzamento com outras doenças. A própria dengue pode dar cruzamento. Exato. Então, tem que ter cuidado, mesmo com a vacinação, mesmo com o exame negativo. Nada justifica você sair por aí como se não tivesse... É o momento de cuidado. De cuidado. Tem a cautela. Respeito por si, exatamente, pelo outro, que como você falou, uma série de coisas uma série de que são feitas de medidas, inclusive cuidar da saúde, manter-se tranquilo, se alimentar bem, dormir bem. Então é um conjunto de coisas que vai manter... líquido. Tomar bastante líquido, a hidratação, principalmente. Fundamental. Que é outra coisa muito importante, essa questão da hidratação, né? Principalmente nas pessoas que têm Covid, mesmo assintomáticas, né? Manter a hidratação no corpo. Soro fisiológico resolve muita coisa na medicina. Sim. Quando você pega um paciente que por qualquer motivo tenha um extenso sangramento, a primeira coisa a fazer para ele é dar oxigênio e soro. Se você pegar um paciente que teve uma grande queimadura, a primeira coisa a dar para ele é oxigênio e soro. Sim. Se você pegar um paciente que teve uma pancreatite, a primeira coisa é hidratação, né? Você mantém então, o soro fisiológico resolve muita coisa. Você mantém a célula com nutrição, né, que é o oxigênio, e com o pH e a estrutura adequada para... Então, veja, são atitudes simples, né? Simples, que podem ajudar em muito o rumo que a pandemia está tendo no Brasil. Exatamente. É importantíssimo as pessoas se cuidarem nesse momento. Como eu falei, não é um motivo para desespero.
muitos, eu oriento isso para os meus pacientes, sabe? Hoje em dia a televisão, ao mesmo tempo que informa, gera uma ansiedade, um transtorno nas pessoas. Infelizmente criou-se um viés político, exatamente, né? Que acaba atrapalhando. Exatamente, atrapalha muito a nossa atuação como médico, sim. Porque as pessoas vão desde questionar condutas médicas mesmo, relacionadas. Recentemente eu fui chamado para dar algumas entrevistas relacionadas ao kit Covid, intoxicação de fígado. Tivemos recentes casos no estado de pacientes que entraram em falência hepática, porque um remédio que é para ser tomado em dose única, tem gente tomando 3, 4, 5, 6 comprimidos diariamente. Isso é um grande problema, né? Essa questão de medicamento, não vamos entrar no mérito da questão, porque realmente os trabalhos estão sendo feitos agora, exige-se às vezes trabalho duplo cego randomizado, leva tempo para fazer. Isso às vezes não dá nem para ser feito. O problema que eu vejo é a automedicação. Muitos quimioterápicos, por exemplo, você não pode fazer duplo cego randomizado. Você vai deixar o cara com placebo, com câncer? Não pode. Então, alguns trabalhos não existem pela dificuldade de se realizar. Então, não dá para falar que funciona ou não funciona. O que ele está dizendo que é assim, fundamental e ponto pacífico é a pessoa se automedicar. Se o remédio vai funcionar ou não, se o paciente tem direito ou não, quem vai decidir? Isso é médico-paciente. Médico-paciente. Isso aí é fundamental. Agora, você pegar um medicamento e usar por conta própria, aí pode ser problemático. Esse é o grande risco. Principalmente de forma preventiva. Usam sem orientação nenhuma doses altíssimas da medicação. Por longo tempo. Acreditando estar seguras com aquela medicação. Isso, obviamente, tem efeitos colaterais. Sim, lógico, como toda medicação. Como todo remédio. Então, é a automedicação que esse é o grande problema. O grande problema. Então, se dentro do âmbito médico-paciente for decidido que seja, pronto. Mas o médico está ali para orientar, para administrar todo o andamento do problema. Isso é fundamental. Esse é o ponto. Visões como essa não são fáceis de se encontrar e, assim, eu achei de extremo... O tratamento cabe exclusivamente ao paciente e ao médico dele. Perfeito, perfeito. Então, até porque em cada paciente a doença transcorre de forma diferente. É um organismo diferente, o vírus numa pessoa age de uma maneira, o vírus em outra pessoa age de maneira totalmente diferente. Né? Então o médico está ali para realmente conduzir o tratamento. Exato. Ponto, perfeito. Algum ponto mais em relação à pandemia? Não, acho que é o suficiente. Porque assim, eu achei assim, extremamente interessante e extremamente esclarecedor para as pessoas, principalmente para trazer a paz e a tranquilidade que todos nós precisamos nesse momento. Estamos finalizando então mais um bloco e até já então. Quer aprimorar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado de trabalho? Então faça a sua inscrição para os cursos de pós-graduação presenciais e à distância da FHO. São mais de 100 opções de cursos de especialização, aperfeiçoamento e MBA nas áreas de saúde, negócios, engenharia, educação, tecnologia e direito. E um programa de mestrado na área de odontologia. E a instituição ainda oferece descontos especiais e crédito estudantil para você pagar até metade do curso depois de formado. Confira as regras e os cursos participantes no site. FHO, suas escolhas mudam o mundo.
Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3541-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Estamos de volta então com o programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV, com o Dr. Francisco Arruda Zene. Dr. Francisco, compartilhe conosco então mais sobre sua clínica, a questão das vacinas, hoje de vacinação. além dentro da nossa, não é além, né? Dentro da estrutura da nossa clínica, a gente, por uma questão também de necessidade, a gente hoje tem um grande fluxo de atendimento pediátrico dentro da clínica. Quem atende lá é minha esposa, a doutora Juliana, e a doutora Gisele, que é a outra pediatra que é a nossa parceira e atende conosco. Então a gente já tem um grande fluxo de atendimento de crianças lá dentro. Com isso veio a necessidade, a gente acabou desenvolvendo e estruturando dentro do nosso espaço físico uma clínica de vacinação, uma clínica de imunização. É uma coisa que a gente não tinha na cidade ainda, era uma clínica privada de imunização. A gente inaugurou em 2019, novembro de 2019, e a gente funcionou durante todo o ano passado. O ano passado foi o primeiro ano de funcionamento da clínica de imunização. Estamos indo para o segundo ano agora e a gente tem tido um feedback ótimo das pessoas. A gente fica muito feliz com isso, porque também mais um serviço que antes muitas pessoas saíam da cidade para consumir esse serviço. Precisavam ir para Campinas, precisavam ir para São Paulo, Piracicaba. E agora consegue ter acesso. E hoje a gente tem amplo acesso aqui na cidade através da nossa clínica de vacinação. O Instagram da clínica é o @semavacinas. Todas as informações relacionadas aos tipos de vacinas e aos nossos horários de funcionamento estão nesse perfil, tanto no Instagram quanto no Facebook. É só procurar o @semavacinas. A gente tem todas as vacinas disponíveis no mercado privado. Nem todas as vacinas que estão disponíveis no mercado privado estão contempladas na rede pública, existem divergências. As principais vacinas são as vacinas da meningite, são vacinas que não entram para a rede pública, já existem há muitos anos e não entram para a rede pública. Na carteira de vacinação. Exatamente, não entram na rede pública, são vacinas exclusivas da rede privada. Outras vacinas, por exemplo, uma vacina do HPV, é uma vacina importantíssima, uma vacina hoje diretamente relacionada à prevenção do câncer de colo de útero. Então é uma vacina também que a gente tem na clínica. Você consegue essa vacina na rede pública, mas para determinadas faixas etárias específicas. Entendi. Mais restrita, né? É muito mais restrita a distribuição na rede pública do que na rede privada. E é uma vacina que tem um benefício comprovadíssimo relacionada ao câncer de à prevenção do câncer de colo de útero. Hoje a gente, inclusive, a gente fez um post recente sobre isso, a ligação das vacinas. Outra vacina que é clara a ligação dela e câncer é a hepatite B. Sim. A hepatite B é uma doença cancerígena. Também, né? A doença da hepatite B, diferentemente da hepatite C, a hepatite C ela transforma o fígado num fígado cirrótico e com isso vem o câncer de fígado, câncer primário. Ele é secundário, né? A hepatite B é diretamente relacionada ao câncer de fígado. A hepatite B ela pula esse estágio de cirrose e a pessoa contaminada pelo vírus da hepatite B pode vir a ter, ela tem uma chance muito maior do que a população em geral de desenvolver o câncer de fígado, mesmo não tendo a degeneração do parênquima do fígado, a substituição do fígado por fibrose que leva ao estágio final de cirrose. Certo. Então são vacinas importantíssimas hoje na população. Vacina da dengue hoje, que é uma outra vacina disponível no mercado privado, para quem já teve, bom deixar claro, a vacina da dengue é exclusivamente para quem já teve
dengue no passado. Não é uma vacina para Pra quem nunca teve dengue. Não é essa aí a indicação da Inclusive, vacina. teve alguns problemas de surgimento de dengue hemorrágica, né, em pessoas que fazem quando não... Exatamente. Sem ter Então, tido assim, previamente a dengue. Essa é outra coisa que a gente... Por que a gente não... eu costumo dizer assim, nós temos uma clínica de imunização, não é uma banca de vender vacina. Sim. Não é basta chegar lá, quero comprar, vou tomar vacina. Existe a indicação correta, precisa... A gente segue todos os protocolos, a gente tem profissionais altamente capacitados, especializados em imunização, isso fica a cargo das pediatras da clínica, são elas que estruturam toda essa parte técnica, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que tem indicação, mais do que pode e não pode, daquilo que tem indicação, daquilo que não tem indicação, porque não é simplesmente montar não é um simples comércio, não é o nosso objetivo isso aí. Então a gente presta toda essa assessoria para os nossos pacientes, para as pessoas que nos procuram, para que obviamente elas tenham o melhor resultado em consumir saúde lá dentro. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Nossa, perfeito. Eu conheci o Dr. Francisco hoje. Todo mundo sabe aqui em Araras que eu tenho assim, um viés assim, natural, eu gosto muito de medicina integrativa, natural. E eu fiquei assim, surpreso, positivamente surpreso com a entrevista dele, por essa visão médica, né? Médica de raiz, né? que é assim, a visão sensata da saúde. Né? Então não é uma visão extremamente, como que eu vou chamar? Adequada, né? Adequada e positiva. Então, assim, eu fiquei realmente bem impressionado com a visão dele assim, e a oportunidade que todos têm de, através desse conhecimento compartilhado aqui, ter essa tranquilidade, né? Saber que todo esse momento que nós estamos passando aqui, existe um tratamento de suporte para as pessoas, uma tranquilidade maior para que todos tenham essa paz interna para podermos passar por essa pandemia de uma forma menos agressiva possível. Exatamente. Né? Muito bacana. Endereço da clínica para as pessoas hoje que a nossa clínica se situa na rua Coronel André Wilson. É o SEMA, né? Centro de a gente tem especialidades médicas. As duas atividades se concentram no mesmo prédio. Um é o Instituto do Fígado, que é o espaço destinado ao exercício da minha atividade lá dentro. É um espaço separado, onde os pacientes que tiverem a necessidade de fazer qualquer consulta devem ligar no 3541-8838. Só falar com a Vanessa ou com a Renata, que são as minhas secretárias, elas que resolvem tudo, cuidam de tudo. E qualquer agendamento relacionado à minha atividade pode ser feito diretamente nesse telefone, é o 3541-8838. E a atividade do SEMA e do SEMA Vacinas, SEMA porque é Centro de Especialidades Médicas de Araras. É diretamente no telefone 3542-3003. Esse é o telefone do SEMA Vacinas, que você também pode acompanhar pelo Instagram, @SemaVacinas, onde você pode deixar dúvida, mandar direct, tudo isso, elas que cuidam e elas que respondem. A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Ela está na rua Coronel André Wilson Júnior, número 367. É bem fácil, é de localização central aqui na cidade. Quarteirão é um ponto de referência comum. Vizinha a casa que eu praticamente passei mesmo. Exatamente. Ali do meu tio Manuel Cavoto, muito. No quarteirão aqui trouxe muito saudosismo ali. O ponto de referência mais comum é o edifício Pedra Verde, Sim. que é um edifício muito antigo aqui, todo mundo sabe onde fica. No quarteirão... Perto da Sopro Divino, subir na rua de Sopro Divino, do lado esquerdo, qualquer um que passar na rua vai ver o escrito lá, nosso emblema na parede. Doutor Francisco, foi muito bom tê-lo aqui. Agradeço a oportunidade. Muito agradável, muito legal. Trouxe muito conhecimento para as pessoas. Então, talvez em outra oportunidade a gente possa voltar a conversar. E para você, o internauta que nos acompanha, né, nós vamos deixar para vocês o nosso contato nas redes sociais da Expressão TV, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, tá? Vai ser colocado para vocês, possam depois nos acompanhar nas redes sociais. Agradecemos então mais uma vez e finalizamos aqui mais um programa Saúde e Bem-Estar da Expressão TV. Muito obrigado.